Você verificando seu material, ficou um item para ser analisado em relação àquela questão. Eu deixei de propósito para você tentar. E é que você chegou à conclusão, esse item está correto ou esse item está errado? Vamos analisar? Lembrando, é coisa bem simples, então veja aqui comigo. Lembrando que o atendimento se gasta 20 minutos por paciente. Lembre disso. Aí a pergunta é a seguinte. Ele diz, tá certo? Se 5 profissionais deixassem a equipe, eu tinha 20, né? Lembra que eu tinha 20? Se eu deixasse 5, aí eu teria quanto agora? Eu teria 15 profissionais. Tá certo? 15 profissionais. Aí ele diz, então o número de atendimento diário seria reduzido em 25%. Ora, eu tenho 15 funcionários, eu tenho 15 profissionais. Então, se eu pegar 15 e multiplicar por 5, por que está multiplicando por 5, pessoal? Eu não tenho 5 horas diárias, isso aqui são horas diárias. Então, eu teria quem? Atendimento 75. Eu só teria 75 o quê? Horas. Lembre, antes eu tinha 20 vezes 5. Então, eu tinha 100 horas. Olha, bem simples, eu tinha 100 horas. Agora eu tenho o quê? 75 horas. Então, houve uma redução, 100, 75, então 25%. Então, ele diz, então houve redução de 25%. Então, esse item está correto. Esse item está correto. Ele diz, ó, se 5 profissionais deixarem a equipe, então o número de atendimento diário seria reduzido em 25%. É correto. Eu só tenho 75 horas para atender, eu tinha 100, tenho 75, ok? Pronto. O item 40, veja aí, veja com atenção, essa leitura é rápida. Ele diz, você pode pegar o próprio dado da questão para verificar se está certo ou errado. Então veja comigo, a questão 40. 20 homens fazem um determinado serviço em 10 dias. Para fazer o mesmo trabalho em 8 dias, seria necessário 16 homens, com a mesma capacidade dos primeiros. Então, isso aqui é a regra de 3. Então, eu tenho homens, 20 homens fazem um determinado serviço em 10 dias. Então, eu tenho dias, trabalho, pronto. Eu tenho, então veja aqui comigo, bem simples mesmo. 20 homens, ó, 20 homens fazem determinado serviço em 10 dias. Para fazer o mesmo trabalho em 8 dias, seriam necessários 16 homens. Então, eu vou evitar botar aqui 16, fica mais difícil para regra de 3. Aqui fica mais simples. Então, pronto. Nós temos que verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. 10 dias eu preciso de 20 homens para fazer meu serviço. Em 8 dias, ou vou para a minha pressão eu estou precisando fazer em 8 dias. Eu vou precisar de mais ou de menos gente? Menos. Vou precisar mais gente. Ó. Vai diminuir para compensar, eu vou aumentar. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Regrazinha, antes da igualdade, coloca a proporção, tem a variável, e lembrando que a seta tem que ficar no mesmo sentido. Se essa seta está para cima, faz a inversão. Então, fica 8 sobre 10. Certo? Então, fica 8 sobre 10. Simplificando um pouco, aí eu tenho x igual a, ó, simplificando dá 8x dá 200, então x é igual a 25. Vamos verificar a afirmativa dele. Ele diz, para fazer o mesmo trabalho em 8 dias, seriam necessários 16 homens com a mesma capacidade do primeiro. Não é verdade. Nós precisamos o quê? De 25 homens. Então, esse item está errado. Esse item está errado. Pronto. Bem simples, a questão, a regrazinha de 3 simples. Então, nós temos aqui
um enunciado, para analisar, para verificar e entender. Ele diz assim, então vamos lá. Considere que, para a reforma das salas de aula de uma escola, sejam necessários 18 operários trabalhando 8 horas por dia, durante 20 dias úteis. Com base nessa situação hipotética e considerando as possíveis reduções no prazo dessa reforma, julgo os itens a seguir. Então ele fala, para a conclusão da obra, 15 dias úteis mantendo-se regime de trabalho, tá certo? Aí outro item. Então a questão de número 41 e 42, item 41 e 42. Então, qual é a informação que eu tenho? Considero para a reforma da sala de aula, tá certo? 41 e 42. Então, eu tenho operários, as grandezas que nós temos, operários, 2 operários trabalhando horas por dia, 18 operários trabalhando 8 horas por dia durante dias, pronto. Ele diz, considerando que para a reforma de uma sala, das salas de aula de uma escola, seja necessário 18 operários, certo? 18 operários, certo? 18 operários, trabalhando 8 horas por dia, durante 20 dias. Com base nessa situação hipotética, considerando as possíveis reduções do prazo dessa reforma, julgo o item a seguir. Então, o que é que ele quer? Para a conclusão da obra, nós temos operários, certo? Nós temos hora por dia trabalhada e nós temos, tá certo, dias. As primeiras informações que eu tenho são 18 operários, são trabalhando 8 horas durante 20 dias. Então, essa informação aqui, ó, 18 operários, horas por dia 8 e 20. Certo? Então, vamos ver agora o que ele está falando. Ora, para a conclusão da obra, em 15 dias úteis, então 15 dias, certo? 15 dias úteis, mantendo-se o regime de trabalho de 8 horas diárias, certo? 8 horas diárias, tá certo? A quantidade adicional, opa, olha aqui, a quantidade adicional de operário que deve ser contratado é inferior a 7. Então, ele quer saber quem é X. Lembre, aí você fica preocupado. Se num caso não houve variação, você tira do problema. Se não houve variação, tá certo? Você tira do problema. Então, a regra de 3, ela passa a ser simples. Então, você verifica se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Só isso você tem que verificar. Me diz uma coisa. Se eu tenho um serviço, em 20 dias eu preciso de 18 funcionários, 18 operários. Se eu quero fazer em 15 dias, vou precisar de mais ou de menos operários? Repetindo, 20, eu preciso de 18 operários. Em 15 dias, então lembra, em 15 dias, eu preciso diminuir o tempo. Então eu tenho que aumentar a quantidade de funcionários, de operários. Ó, aqui diminuiu, aqui aumentou. Então, são regras inversamente proporcionais. Então, 18 está para X, assim como inversamente. Então, você inverte. Então, 15 está para 20. Simplificando um pouco, sem dificuldade nenhuma. Então, por 5 dá 3, por 5 dá 4. Aí eu tenho, por 3 dá 1, por 3 dá 6. Então, se você multiplicar o x, vai ser igual a 24, certo? X é igual a 24. Então, qual é a informação que eu tenho? Na tua ideia, o que é que ele diz? Ora, a quantidade adicional de operários. Então, lembre, eu tenho quantos operários? Olha lá, com muita atenção, eu tenho 18 operários, certo? Nós temos 18 operários. E eu agora teremos quem? 24 operários. Então, se eu pegar 24, tirar
18, isso aqui dá 6. Então, eu precisei acrescentar, precisei adicionar 6 operários, tá certo? 6 operários. Ele diz, o número de operários que eu devo adicionar, ser contratado, é inferior a 7. Está correto. Eu encontrei 6. Então, esse item está correto. Tá certo? Correto. Item 41. Nas mesmas condições, eu tenho a quantidade de operários, certo? Eu tenho a quantidade de horas trabalhadas por dia e tenho dias, certo? Tenho dias. Então, eu tenho 18 operários trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias. Vamos pegar os dados aqui da questão. Considerando que não haja possibilidade de novas contratações, o que quer dizer isso? Não há possibilidade de novas contratações, porque ela vai trabalhar com a mesma quantidade de operários. E que a reforma deve ser concluída em 16 dias. 16 dias úteis. Então, nesse caso, cada operário deverá trabalhar 1 hora extra por dia. Então, vamos descobrir quantas horas eu preciso. Repetindo, quando numa regra de 3 não há variação, você tira essa unidade do problema. Então, regrazinha de 3, passa a ser uma regrazinha de 3 simples. Então, eu tenho que verificar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Então, veja comigo. Em 20 dias, eu preciso só trabalhar 8 horas. Em 16 dias, eu vou precisar de mais ou de menos tempo? Lógico que eu vou precisar de mais. Se eu diminuir os dias, eu tenho que compensar em quem? Nas horas. Então, regra de 3, inversa. Então, 8 está para x, assim como 16 está para 20. Simplificando um pouco, ó, por 8 dá 2, por 8 dá 1, por 2 dá 1, por 2 dá 10. Se eu multiplicar em cruz, o meu x é igual a 10. Agora vamos concluir a questão. Ele estava trabalhando, lembre, ele estava trabalhando 8 horas. Não, 8 horas diárias. 8 horas por dia. Agora eles vão trabalhar 10 horas por dia. Deu uma diferença, na realidade, de 10 menos 8, deu uma diferença de 2 horas. Pronto. Nessa conclusão, está certo ou está errado a afirmativa? Considero que não há possibilidade de novas contratações e que a reforma deve ser concluída em 16 dias úteis. Então, nesse caso, cada operário deverá trabalhar 1 hora extra por dia. Errado. Deve trabalhar quantas? 2 horas por dia. 2 horas por dia. Então, esse item está errado. Esse item está errado. O item 42, ele está errado. Ok? Vamos em frente. O item 43. Uma empresa foi contratada para reformar as arquibancadas de um estádio de futebol em um prazo de 100 dias. Para cumprir o contrato, seriam necessários 20 homens trabalhando 8 horas por dia. Contudo, 10 dias após o início da empreitada, os trabalhos foram interrompidos durante 30 dias em razão de fortes chuvas. Nas condições descritas na situação hipotética acima, o número de homens necessários para concluir a obra no prazo estipulado pelo contrato, trabalhando 10 horas por dia, com a mesma eficiência dos que trabalharam no início da empreitada, é igual a 24. Então, aí fica o ponto de interrogação. Está correto isso? Ó, foi contratado para reformar as arquibancadas no estádio de futebol em prazo de 10 dias, a de 100 dias. Para cumprir o contrato seria necessário 20 homens.
trabalhando 8 horas por dia. Contudo, 10 dias após o início da empreitada, os trabalhos foram interrompidos durante 30 dias, em razão da forte chuva. Aí ele diz, na situação hipotética, assim, o número de homens necessário para concluir a obra no prazo estipulado, que prazo estipulado? 100 dias. Pelo contrato, trabalhando 10 horas por dia, com a mesma eficiência que trabalhar no início da empreitada, é igual a 24. Então, vamos começar a questão. Passo a passo, certo? Então, veja aqui comigo o que eu tenho. Eu tenho dias, vamos com calma. Eu tenho dias, eu tenho, certo? Homens, acompanhe seu material. Eu tenho horas trabalhado por dia. Pronto, certo? Então, eu tenho, com a informação que eu tenho 100 dias, certo? 100 dias. Aí ele diz, 100 dias são 20 homens, certo? Trabalhando 8 horas por dia. Aí o seguinte, o que foi que aconteceu? Isso aqui levaria, preste atenção à questão, o segredo da questão está aqui. Ora, que percentual esses homens fariam a obra? Eles fariam 100% da obra. Certo? 100 dias trabalhando, 20 homens, trabalhando 8 horas por dia, faria 100% da obra. Ora, mas houve um problema. Eles só trabalharam 10 dias. Não foi isso? Eles trabalharam 10 dias. Então, deixa eu pensar um pouco. Eles trabalharam 10 dias. 30 dias, preste atenção, 30 dias eles suspenderam. Então, na realidade, para completar, para chegar no contrato, está faltando quem? Não são 100 dias? Então, são 100 dias que eles têm que entregarem. Então, está faltando quantos dias? 100 tirando 40, então está faltando 60 dias. Então, implica. Agora, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 60 dias. Olha lá, a segunda parte da questão. Nós temos agora só 60 dias para terminar a obra. Então, nós temos 60 dias. Ele quer saber a quantidade de homens. Só que eles vão trabalhar agora quem? 10 horas por dia. Quanto é que está faltando para fazer da obra? Lembre, eles só trabalharam 10 dias. Ora, 100 dias é 100%. Então, 10 dias é só 10% que eles trabalharam. Então, fica faltando quem? Da obra? 90%. Então, o segredo da questão está aqui, ó. Ok. Então, 100 dias, trabalhando 20 homens, 8 horas, sai 100% da obra. Só que eles trabalharam 10 dias e pararam 30, então são 40 dias. Então, na realidade, são 100 dias que está faltando. Então, 100 dias, tirando 40, fica 60 dias. Então, 60 dias, quantos homens precisam, trabalhando 10 horas por dia, só que eles trabalharam só 10 dias. Então, eles fizeram 10% da obra. Então, fica quanto? 90%. Então, vamos verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ok? Então, eu tenho 100, tá certo? 100 dias, eu preciso de 20 homens. 60 dias, eu vou precisar de mais ou de menos? Lógico, diminuir os dias tem que compensar com o aumento da quantidade de homens. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Se eu trabalhar 8 horas por dia, eu preciso de 20 homens. Se eu trabalhar 10, lógico que eu vou precisar de menos. Então, grandeza inversamente, porque aqui aumentou e aqui vai diminuir. 100% eu preciso de 20 homens. 90% para a obra, eu vou precisar de menos homens. Então, grandezas diretamente proporcionais. Então, com a regrazinha, isola a razão que tem a variável. E vamos verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Toda ela é em relação à variável, a presença onde tem variável. Então, vamos ver aqui o que eu vou ter, certo? Então, nós vamos ter essa grandeza aqui com essa, ó, certo, o contrário. Então, aqui eu fico 60 sobre 100.
vezes essa grandeza em relação a essa, certo? Então, ó, certo o contrário, só inverso. Então fica 10 sobre 8, bem simples. Essa grandeza em relação a essa, certo? No mesmo sentido, são diretamente proporcionais. Então, 100 está para 90. 100 está para 90. Simplificando um pouco, eu posso me livrar desse 100 com esse 100. Posso me livrar, ó, esse zerinho aqui com esse zerinho aqui, ó, esse com esse. Então, aí nós temos uma coisa bem simples, tá certo? Bem simples, sem dificuldade nenhuma de fazer conta. Então, nós temos aqui, nós temos por 2, ó, por 3 dá 2, por 3 dá 3, por 2 dá 1, por 2 dá 4. Ó, 2, então x, aqui ó, dá 1 e 1, então x vai ser igual a 2 vezes 4 vezes 3, então dá 24, x é igual a 24. Agora vamos verificar o que ele quer na questão. Olha a afirmação dele. Ele diz, preste bem atenção, trabalhando 10 horas por dia, tá bem aqui, ó. Ele diz, ó, o número de homens necessário para concluir a obra no prazo estipulado, ó, no prazo estipulado, que é 100 dias, pelo contrato, trabalhando 10 horas por dia, com a mesma eficiência dos que trabalharam no início da empreitada, é igual a 24. Corretíssima. É igual a 24. Esse item está correto. Então, lembre, corretíssimo. Tá certo? Então, nós encontramos exatamente 24 homens, ok? Segredo da questão é analisar com cuidado. Problema, lembre, você tinha aqui a obra. Então, 10 dias, se são 100 dias, tá certo? Então, todo é 100%. Mas 10 dias representa o quê? 10%. Pronto. Se já fez 10%, então falta concluir quem? 90%. Então vamos agora, veja comigo, o item 44. Questões da CESP. Tenham cuidado, é mais leitura, tá certo? Então, lê comigo. Então vamos ver aqui. Estima-se que em uma agência dos Correios, um grupo de 6 funcionários, tá certo? Uma indústria, estima que uma agência de correio, um grupo de 6 funcionários igualmente eficiente atende a 100 clientes em 45 minutos. Nessa situação, se outros 4 funcionários com a mesma eficiência dos primeiros forem adicionados ao grupo, então essas 100 pessoas seriam atendidas em 27 minutos. Então vamos verificar se está certo ou errado. Tá certo? Então temos aqui, ó, funcionários, nós temos, estima que em uma agência de correio, um grupo de 6 funcionários igualmente eficiente atende 100 clientes, certo? Clientes, pronto. Clientes, atende a 100 clientes em 40 minutos. Então, a unidade, minutos. Então, vamos ver aqui o que eu tenho, certo? Qual a informação que eu tenho. Ele diz assim, ó, estima que uma agência de correio, um grupo de 6 funcionários, igualmente eficiente, atende 100 clientes em 45 minutos. Pronto. Nessa situação, se outros 4 funcionários com a mesma eficiência dos primeiros for adicionados ao grupo, então na realidade você vai ter agora quanto? 10 funcionários. Então você vai ter 10. A quantidade de clientes é a mesma e ele quer saber quantos minutos nós vamos gastar. Dando aquela dica, quando você tem um elemento constante, que não há variação, certo? Você elimina a presença dele. Então, aí você vai verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Coloca a setinha, vizinha variável. Pronto. Aí agora o que eu vou verificar? Eu vou verificar o seguinte. Lembre o segredo.
Adicionar, eu vou somar. Eu já tinha 10, já tinha 6, com mais 4, ficou 10. Beleza, tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. A regra diz, se elas forem diretamente, a setinha tem que ter o mesmo sentido. Diretamente, quer dizer, o mesmo comportamento. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Isso é o mesmo comportamento, diretamente. Inversamente, a gente bota a seta sentido contrário para dizer que uma aumentou e a outra diminuiu. Não quer dizer que sempre diretamente aumenta, inversamente diminui. Não é isso. Diretamente proporcionais, quando aumenta uma, aumenta a outra. Quando diminui uma, diminui a outra. Isso é diretamente. Inversamente, ao contrário. O comportamento é o contrário. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. É exatamente isso. Grandeza diretamente e grandeza inversamente proporcionais. 6 funcionários, eu preciso só de 45 minutos. E 10 funcionários? Eu vou precisar de mais ou de menos? O que vocês acham? Exatamente. Eu vou precisar de menos. Ó, 6 faz em 45 minutos. 10, rápido. Gente, vem me ajudar aqui. Então implica que eu vou ter mais gente. Então eu vou gastar menos tempo. Então, isola a variável. 45 está para x. Igualdade. Se as grandezas estão no mesmo sentido da seta, você bota ela no mesmo sentido. Se está, você inverte. Então 10 vai ficar, ó, 6 para 10, então 10 para 6. Simplificando um pouco, né? Simplificando um pouco, por 5 dá 9, 5 vezes 9, 45, por 5 dá 2. Aí vamos simplificar esses dois aqui, por 2 dá 1, por 2 dá 3. Então, se eu multiplicar, o meu x vai ser igual a quem? 3 vezes 9, 27. Vamos ver agora o que o amigo está a falar. Ele diz, então, essas 100 pessoas serão atendidas em 27 minutos. Exatamente. Será atendido em 27 minutos. Então, o item 44, o item está correto. Ó, 27 minutos. O item, certo? Então, o item está correto. Então, vamos ver aqui. O item está correto. Essa tecnologia mata o velho. Tá certo? É isso aí. Mas a gente aprende. Vai acertando, vai tentando aqui. Vai ver mais coisa no lugar errado. Então, implica que a 44, o item está correto. Veja. Tá certo? Essa 45. Tá certo? Eu quero que você, com muito cuidado, tá certo? Tente entender a questão. Lê passo a passo. Eu fico sempre batendo numa tecla sobre o problema de regra de 3. Simples ou composto, não faz diferença. Que é a questão de número anterior. Não faz diferença. O que você tem que analisar, sempre você analisa de 2 em 2 grandezas. Vou repetir, diretamente tem o mesmo comportamento. Ou aumentam, ou as duas diminuem. Diretamente. Inverso ao contrário. Uma aumenta, a outra diminui. Se essa aumentar, a outra diminui. Por isso a gente bota a setazinha contrário. Seta no mesmo sentido, 2 para cima, 2 para baixo, quer dizer diretamente, inversamente. Uma seta, se uma está para baixo, outra para cima, se uma está para cima, outra para baixo. Tente resolver a questão de número 45. Eu te aguardo.